Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o check-up odontológico na melhor idade. Então, como funciona, o que é o check-up, o que é feito nesse check-up e o que a gente pode prevenir também fazendo isso na melhor idade. E também a relação disso tudo com a nossa saúde de modo geral. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que todo mundo adora, que são as lentes de contato. Então, as grandes mudanças que essas lentes de contato dental estão fazendo nos dentes, né? A mudança no sorriso, melhorando a autoestima e melhorando o sorriso como um todo. Vamos lá, Jean? Isso aí. Então, na sequência, como a Morgana comentou, eu vou passar para vocês um pouquinho da contribuição da odontologia na melhor idade. Então, no Brasil, está determinado que a melhor idade seria, então, acima dos 60 anos. E aí, quando a pessoa chega a essa idade, logicamente, a preocupação dela está muito mais com relação à sua saúde, de um modo geral, e, logicamente, a perspectiva e a longevidade que ela tem nesse restante da sua vida. E a preocupação muito grande, então, com relação à saúde. Então, ela vai ao médico, se preocupa com relação ao estado de saúde geral e, às vezes, deixa um pouquinho de lado essa preocupação com os dentes ou com a saúde bucal. E que é de extrema importância e está extremamente relacionada com o estado de saúde geral. Existe uma relação muito íntima de situações que se encontram na boca com o resto do corpo e que essa relação, se houver ali algum tipo de problema, interfere negativamente na saúde. Uma delas, um exemplo que a gente pode dar, não sei se vocês sabiam, mas então que problemas bucais podem então gerar doenças cardíacas e também agravar o estado de diabetes. Então são coisas extremamente importantes que às vezes a pessoa, então o idoso vai procurar o seu médico cardiologista com a preocupação, logicamente, com problemas do infarto e tal, para saber como é que está o estado do seu coração e às vezes nem tem aí a noção de que problemas bucais, que sejam aí pequenas inflamações, podem já acarretar esse tipo de problemas no coração. E aí, bem como a gente lembrou, alterar ainda aí o nível de diabetes, tá? E logicamente que os cuidados com a saúde bucal previnem qualquer tipo de infecção, não necessariamente as infecções na boca. Então não tem aí, logicamente, a relação existe, logicamente, fazer os cuidados bucais e intraorais para que não haja nenhum tipo de inflamação na boca, mas essas inflamações, se não cuidadas, logicamente, na boca, vão interferir e vão influenciar inflamações em outros órgãos, tá? E isso acaba sendo muito prejudicial, de uma certa forma, e de maneira geral para a sua saúde. Então, o que a gente tem como objetivo para passar hoje? Passar um pouquinho dessas informações, quais são essas relações que existem, então, desses problemas bucais, que às vezes a gente acaba sendo um pouco negligente, porque não percebe, porque não dói, porque não sente, e aí acaba acarretando problemas maiores. De que forma pode ser prevenido isso? Então, a gente tem alguns sistemas que a gente pode fazer uma avaliação precoce e prevenir esses problemas, então conseguir de uma maneira com que isso não aconteça, que não chegue nesse estágio e, logicamente, quais são as aplicações, quais são os cuidados que se devem ter e de que forma a gente pode, então, prevenir esses cuidados com relação aos materiais de higiene, quais são, às vezes, os equipamentos ou os produtos mais indicados para esse tipo de tratamento. A gente, então, hoje, com relação à clínica A Maison Odontologia, acaba fazendo parte de um grupo que se chama o Grupo Qualidade em Saúde, então que o lema está muito focado na prevenção e nesse momento, então, nessa fase do ano, agora que no mês de outubro, então, está se comemorando aí o Dia do Idoso, então está muito forte no grupo a prevenção para essa faixa etária ou para essa fase da vida que seria na melhor idade, com o lema principalmente na prevenção, não no tratamento, mas então porque às vezes a pessoa não tem a informação, acaba não sabendo o que pode gerar e aí a gente está tentando fazer aí um levantamento de que a gente pode fazer para melhorar e nesse momento o grupo, que hoje é composto nacionalmente por quase 500 clínicas, aqui no estado tem outras cidades, como também outras clínicas que fazem parte do grupo, em Balneário Camboriú, Florianópolis, Joinville, algumas cidades também do sul do estado, a gente aqui na cidade de Blumenau, com esse intuito de prevenção e de poder promover saúde. E nesses meses agora, que a gente está nessa fase da comemoração do Dia do Idoso, nesse mês de outubro, a gente está fazendo parte então de uma campanha nacional do check-up para melhor idade. E esse check-up, então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona, para que vocês também entendam qual que é a necessidade. Não é meramente uma consulta, porque às vezes a gente vai fazer uma consulta odontológica, passa-se talvez aquela impressão de que eu vou ver o que é meu dente, às vezes não sinto dor, não me incomoda e tal,
acaba saindo às vezes da clínica ou do consultório e acaba não se preocupando porque não visualizou, não entendeu, não compreendeu. E o check-up, então, hoje em dia ele é realizado através de imagens e que possibilita, então, a pessoa poder avaliar isso com mais precisão e ainda mais fazer um comparativo, porque ela está vendo na sua própria boca e acaba podendo comparar isso com as imagens que esse próprio check-up ele gera, tá? Então, a importância disso com relação a esses cuidados, tem aqui alguns dados que a gente acabou levantando aí até da Organização Mundial da Saúde, que no Brasil, então, as pessoas que vivem até os seus 75 anos, em média 10 anos dessa vida, dos últimos 10 anos, então, dos 65 aos 75 anos, estão muito vinculados a cuidados especiais ou a dependência de cuidadores. Por que isso? Porque a gente acaba, então, às vezes, sendo muito negligente em informação e em prevenção. Já em países desenvolvidos, então, pacientes que vivem até mais do que 80 anos, eles têm apenas 5 anos da sua vida, então, vinculados a problemas que estão aí, de problemas de saúde, ou então a cuidados que são necessários em função dessa fase da vida. De novo, por quê? Porque eles acabam tendo muito mais uma prevenção, o tratamento preventivo tem um valor muito maior nesses países. Então, é esse o intuito também do Grupo Qualidade de Saúde, de qual nós fazemos parte hoje em dia, de estar podendo promover uma melhoria na qualidade de vida, principalmente a partir da informação. Algo que também é muito importante, esses dados, que aí influenciam ainda mais nos dias de hoje, no cenário econômico que a gente encontra. Então, como isso vai haver um impacto muito grande no mercado de trabalho. Então, se a gente for imaginar aí que em 2025, 30 milhões de pessoas terão acima dos seus 60 anos, então assim, essas pessoas com certeza têm que estar numa condição saudável para que elas possam ainda estar de uma certa maneira então inseridas ao mercado de trabalho. Já é complicado, como a gente já sabe nos dias de hoje, para poder fazer parte do mercado de trabalho e ainda tendo problemas de saúde fica muito mais complicado. E aí de novo, só para reiterar, esses problemas de saúde que a gente está comentando são de problemas de saúde relacionados a pequenos problemas bucais que são facilmente prevenidos e corrigidos e tratados no consultório odontológico sem grandes tratamentos, sem grandes intervenções, meramente a partir de uma prevenção e às vezes de uma certa forma com profilaxia. Então isso é muito, muito importante, tá? Aqui mais um dado que é interessante, então também da Organização Mundial da Saúde, em 2012, foi feito um levantamento, isso em 2015, que no ano de 2012, 38 milhões de vidas que foram perdidas, 16 milhões essas foram de uma forma prematura, ou seja, antes dos 70 anos de idade. Elas poderiam ter sido evitadas, porque essas mortes ocorreram de maneiras não através de doenças transmissíveis. Então, por exemplo, quais são elas? Problemas cardíacos, câncer, entre outros que a gente poderia, de uma certa forma, ter prevenido. Então, assim, de novo, o foco no seu cuidado, na sua prevenção, para que não gere esse tipo de novas informações aí no futuro. E aí, logicamente, a gente sempre ouve esse ditado popular que a saúde começa pela boca, então será que isso é um mito? Será que isso é uma verdade? Logicamente que para a gente, da Clínica da Maison Odontologia, logicamente também do Grupo Qualidade em Saúde, isso aí é mais do que verdade. A gente sabe da quantidade de bactérias que existem na boca, que logicamente estão aí de uma maneira estável, desde que elas não passem, seja de uma maneira que se prolifere exageradamente, e aí então a gente pode acarretar outros problemas. Então uma relação que existe aí da odontologia com a saúde são essas. Essas bactérias estão, logicamente, instaladas na boca, faz parte já da flora bucal, e só que se elas não forem tratadas ou cuidadas ou se manter de uma situação estável, agravam a diabetes, como a gente já bem comentou, elas acabam ajudando a formar placas dentro das artérias, essas bactérias também causam pneumonia e um dos problemas graves que a gente comentou no começo é a endocardite bacteriana. Há anos atrás, em 2013, até o ator Luiz Gustavo, o Vavá do programa Sai de Baixo, o Beto Rockefeller das novelas e tal, passou uma entrevista no Fantástico, onde ele fez um relato muito interessante que ele passou por esse problema de saúde que era vinculado a bactérias que ele tinha na boca e de uma simples inflamação gengival que poderia ter sido tratada com prevenção e, logicamente, com limpeza e profilaxia. Então, assim, é uma relação muito íntima, a gente imagina que isso acaba acontecendo sempre na casa do vizinho e, às vezes, quando acontece com pessoas assim tão importantes, a gente acaba se abalando
um pouquinho mais. Então, de que forma a gente pode prevenir hoje em dia? Então, com uma consulta ao consultório, que a gente falou, às vezes acaba sendo uma maneira um pouco mais simples, logicamente depende do ponto de vista de que o dentista consegue avaliar, mas para uma melhor compreensão do idoso, do paciente nessa fase, logicamente é através do check-up preventivo digital. Então, esse check-up ele funciona baseado em imagens de alta definição, que me dá a possibilidade de aumentar o dente em até 60 vezes e, logicamente, o paciente consegue avaliar muito melhor a necessidade de algum tipo de intervenção ou não, ou então poder perceber que em algum local da sua boca, ou tal, da sua língua, da sua bochecha, da gengiva, que ele há ali a necessidade de uma melhora na sua escovação, na sua higienização. A gente vai passar agora para vocês um vídeo de como é que é esse processo para que vocês possam entender aí um pouquinho melhor. Como ser mais bonito, como parecer mais jovem, como melhorar sua saúde e qualidade de vida. A medicina já comprovou que alimentação saudável, exercícios físicos diários e uma boa frequência de sono previnem doenças e ajudam na longevidade. Mas além desses cuidados, você precisa também fazer check-ups de saúde. Hoje os médicos não só curam, mas principalmente trabalham na prevenção de doenças. Afinal, a doença é o grande vilão que pode roubar nosso futuro, nosso dinheiro e nossa esperança. Na odontologia, existe uma comunidade seleta de profissionais preocupados com prevenção, chamado Grupo Qualidade em Saúde. Dentistas que utilizam a tecnologia e a inovação a favor da prevenção de doenças iniciadas na boca. O check-up preventivo digital é um sistema completo e inovador de diagnóstico por imagens de alta resolução de toda a cavidade bucal. Uma câmera de alta resolução que aumenta a imagem em até 60 vezes, permitindo um diagnóstico rápido e preciso, além de trazer segurança e clareza ao paciente durante o tratamento. Você mesmo pode ver as imagens de seus dentes de vários ângulos diferentes e pedir ao dentista melhoras na estética. Com o check-up preventivo digital, é possível identificar pequenos danos aos dentes, boca e gengivas antes de sua evolução, evitando dores futuras, tratamentos prolongados e altos investimentos. O resultado é um laudo minucioso que pode ser recebido por e-mail pelo paciente. Isso traz praticidade, transparência e segurança. Grávidas fazem check-up no pré-natal odontológico, prevenindo partos prematuros e baixo peso do bebê ocasionados por doenças bucais. Atletas previnem baixo rendimento através do exame regular para evitar as doenças bucais que podem prejudicá-los. O check-up previne inflamações na boca que podem levar a doenças no coração e ao temido câncer bucal. Conheça um dentista do Grupo Qualidade em Saúde e faça o seu check-up preventivo digital. Um sorriso muda uma vida. Então, como vocês puderam ver, a importância do check-up e a facilidade da compreensão que o paciente passa a ter, o idoso, logicamente, por uma compreensão ainda melhor a partir de imagens. Então, como vocês podem estar vendo aí na tela, existe então a possibilidade de ser entregue esses exames via smartphones, celulares, e-mails e, logicamente, de uma certa forma impresso, que acaba tendo aí um impacto maior e uma compreensão ainda melhor. Então, é dessa maneira que a gente consegue realizar um exame com muito mais cautela e muito mais previsível. O paciente acaba visualizando o que tem na boca, porque na maioria das vezes a gente acaba então trabalhando o dentista, que é do seu trabalho do dia a dia, trabalhar com aquele espelhinho, às vezes tentar passar algum tipo de informação para o cliente baseado com aquelas imagens, com um espelhinho daquele tamanho, fica muito difícil. E, logicamente, com uma condição que nem essa, facilita muito. Então, por que fazer o check-up? Então, esse check-up acaba prevenindo, então acaba tendo aí um cuidado muito maior. Existe, então, até dentro do Conselho Federal de Odontologia, uma normativa que, de uma certa forma, que faz uma orientação, principalmente à prevenção, a um período determinado de prevenção. Logicamente, pode variar muito de cada um, em função dos seus próprios cuidados. Existe um índice de cárie, de uma certa forma, com relação que o dentista consegue fazer uma avaliação para poder definir qual que é, logicamente, esse intervalo entre um paciente e outro. Mas, então, o fazer, logicamente, tem que ser, de uma certa forma, algo que seja periódico.
não é para se fazer uma vez e a gente acaba não tendo mais controle, tá? Então, dentro da realidade da odontologia, as doenças que são mais comuns na melhor idade são coisas de uma certa forma, as mais básicas ou simples, que não envolvam tratamento, são ali a gengivite, a periodontite, situações às vezes de cárie, em função às vezes de infiltrativas por causa de próteses mais antigas ou mal adaptado, e também o fato de às vezes pacientes que têm a boca seca. A gengivite acaba sendo algo assim muito simples de ser resolvido. Mais de 90% dos casos se resolve o tratamento de gengivite com profilaxia, e a gengivite, de uma certa forma, é a porta de entrada para a evolução desses problemas que são referentes à inflamação gengival. Como a gente pode ver ali nessa imagem, tá uma diferença de cores ali, só para mostrar o que é uma gengiva saudável de uma gengiva levemente inflamada já, que não houve ali então ainda um comprometimento do tecido ósseo, do osso ao redor do dente, que gera então ainda até a perda do dente. A periodontite, então, já é uma evolução que nem da gengivite, que nem eu comentei, a gengivite é algo simples de se resolver. Já a periodontite se encontra já no estágio mais avançado. Aí a gente tem uma evolução desde a gengivite até o problema que a gente já vê na última imagem ali, que já é, então, uma inflamação muito maior da gengiva, já um sangramento muito mais excessivo, já a perda óssea, já a instalação de placa e de tártaro nessa raiz, então já torna-se, logicamente, um tratamento mais invasivo. Logicamente, ele acaba gerando sequelas, porque gera ali, então, uma perda do tecido ósseo que ela acaba sendo irreversível, tá? E também, muitas vezes, por causa da gengivite e da periodontite, é que essas bactérias caem na corrente sanguínea e acabam gerando inflamação das válvulas cardíacas, acabam gerando endocardite bacteriana. Então, às vezes, uma simples inflamação gengival, né? A pessoa às vezes não dá muita importância, né? Minha gengiva está um pouco inflamada, ou esse dente está um pouquinho, e na verdade, às vezes, um simples problema pode ocasionar um problema muito grave cardíaco. Então, é isso que às vezes as pessoas têm que tomar conhecimento para ficar conscientes realmente de que se resolve de uma maneira muito fácil, se previne de uma maneira hoje muito tranquila, e se não prevenir e não tratar, isso pode gerar uma sequela muito grave e um paciente pode até vir a óbito, né, por causa de uma endocardite, se não bem tratada. O que a Morgana bem lembrou, assim, essas bactérias que nem eu venho comentando com vocês agora no programa, elas estão na boca, de uma certa forma nos dentes, na língua, na bochecha e tal, mas vamos supor então esse exemplo que nem a Morgana bem comentou. Essas bactérias então ali próximas da gengiva, instaladas no dente em função dessa placa bacteriana que todos nós temos, logicamente uns mais e uns menos, e aí logicamente só depende do seu cuidado, e essa gengiva inflamada. Então essa gengiva inflamada, ela sangra então, quando talvez eu possa estar escovando, passando fio dental, quando eu me alimento, às vezes com alguma coisa um pouco mais dura, vou comer uma maçã e machuca um pouco a minha gengiva e sangra, se ali eu já tiver então bactérias instaladas naquela região, próxima do dente, e eu tenho esse sangramento, concordo que eu acabei de fazer ali a abertura de uma porta de acesso para a corrente sanguínea. E aí, logicamente, então, essa bactéria entrando na corrente sanguínea é que ela pode se instalar em qualquer um desses órgãos que a gente bem comentou, e um dos mais graves, logicamente, está ali a endocardite bacteriana, tá? Outras situações que são bem comuns e encontradas aí nessa fase da vida da melhor idade, que a gente percebe dentro dessas observações que a gente tem feito, as restaurações que estão infiltradas, então que podem gerar ali problemas de cárie nessa região, e aí, logicamente, instala-se bactérias nesses pontos. Próteses, tanto parciais, fixas ou até próteses totais, a dentadura, por exemplo, desadaptadas. Então essas próteses que nem comentou no vídeo antes lá, existe então o risco de câncer de boca, tá? Por uma desadaptação e por trauma naquela região. Aí logicamente se cria então uma hiperplasia na gengiva, um aumento do volume, e essa região então pode se tornar ali a formação de células cancerígenas nesse local por trauma. Falta de alguns dentes, logicamente, são decorrentes aí de uma odontologia muito antiga, do passado, que se ia ao dentista não para fazer nenhum tipo de tratamento e muito menos prevenção, e logicamente só para arrancar dente, como a gente ouve muito de alguns pacientes. Então é uma odontologia que passou logicamente por esse período e por essa fase. Graças a Deus que a gente hoje em dia tem uma situação muito melhor. E logicamente mudança nas papilas gustativas, no paladar, nos gostos, em função às vezes da própria prótese e também da própria idade. Então o check-up, como eu comentei, é feito de uma maneira preventiva, é feito de uma maneira periódica para que a gente possa fazer uma avaliação. Logicamente, todo paciente que vai ao seu dentista e percebe que quando volta de um tratamento preventivo, tem uma sensação muito melhor na boca, sente os seus dentes mais lisos, e isso, logicamente, faz toda a diferença para a sua saúde, tanto bucal e, como vocês estão percebendo hoje, para o seu estado de saúde geral.
Existem protocolos hoje em dia, logicamente, específicos para o atendimento de pessoas que vivem essa fase da vida, da melhor idade, desde os protocolos de atendimento com relação ao preenchimento de fichas de anamnese, as formas que a gente acaba fazendo os atendimentos, de que forma que é abordado, de que forma também eles são tratados, diferenciais que existem com relação à medicação e anestésico que são passados para esses pacientes, em função, às vezes, se eles já tiverem algum tipo de intervenção médica que há necessidade de algum cuidado especial. Hoje a odontologia, logicamente, tem um aporte para poder tratar todas essas variáveis que existem. E, logicamente, o segredo de tudo isso que a gente está comentando com vocês é, logicamente, manter a sua saúde bucal da melhor maneira. Existem, logicamente, produtos que facilitam isso, enxaguatórios bucais para isso. As escovas que as pessoas devem sempre estar usando, logicamente, são escovas macias ou extra macias. Tem que ter, logicamente, um cuidado e uma lembrança na época de trocar a sua escova. Às vezes a gente percebe pacientes que usam aí durante alguns meses a mesma escova, isso, logicamente, também está errado. E, logicamente, a partir da informação que a gente está passando hoje para vocês e da tecnologia que existe com relação às consultas de hoje em dia, através do check-up preventivo digital, logicamente, vocês vão estar podendo lhe proporcionar, e, logicamente, a partir das informações passadas aqui para outras pessoas, uma melhora na sua qualidade de vida.